Meu filho me empurrou e gritou: "Não preciso mais de você." Mas no dia seguinte ele chorou. Você já imaginou ouvir do seu próprio filho, aquele que você carregou no colo, alimentou, consolou em noites sem dormir, as palavras mais dolorosas que um pai ou mãe pode escutar? Não preciso mais de você. Eu sou Ana Paula, tenho 42 anos, e há 3 semanas vivi o momento mais devastador da minha vida como mãe. Meu filho Rafael, de 14 anos, não apenas gritou essas palavras comigo, ele me empurrou. Me empurrou com força, com raiva nos olhos, como se eu fosse uma estranha, uma inimiga. E sabe o que é mais injusto? Eu tinha acabado de descobrir algo sobre ele que mudaria completamente nossa relação. Algo que ele estava escondendo há meses, e que se eu soubesse antes, teria evitado toda essa dor. Mas antes de eu contar o que aconteceu no dia seguinte, quando ele apareceu na minha porta chorando desesperadamente, preciso que vocês entendam como chegamos até aqui. Porque essa história não começou naquele momento de explosão. Ela começou muito antes, de uma forma que nenhuma mãe espera. Se você é pai ou mãe, especialmente de adolescentes, ou se você já foi um adolescente que magoou profundamente seus pais, fica aqui comigo até o final. Porque o que eu vou compartilhar com vocês hoje pode salvar sua família de passar pelo mesmo inferno que eu passei. Vocês sabem aquela sensação de que você fez tudo certo como mãe? Que você deu amor, atenção, estrutura, valores, que você conhece seu filho melhor do que qualquer pessoa no mundo? Eu tinha essa certeza absoluta, até o dia em que descobri que eu não conhecia nada sobre o que meu filho estava vivendo. E o pior, ele estava protegendo um segredo que quase o destruiu por dentro. Um segredo que, quando finalmente veio à tona, me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre ser mãe. Mas vamos começar pelo começo, porque essa história tem camadas que vocês não imaginam. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês que pode soar controverso, mas que precisa ser dita. Quando seu filho te machuca com palavras ou ações, a primeira coisa que você sente não é raiva, é uma dor física, literal, no peito, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do seu coração. Eu lembro que depois que o Rafael saiu batendo a porta, eu desabei no chão da cozinha. Chorei por 3 horas seguidas. Não era choro de tristeza comum, era um choro de luto, como se meu filho tivesse morrido naquele momento. E aqui está a grande contradição da maternidade que ninguém fala. Ao mesmo tempo que você está destruída pela dor, você sente uma preocupação desesperadora com aquele mesmo filho que acabou de te devastar. Minha primeira reação, depois do choque, foi pensar: meu Deus, o que está acontecendo com o Rafael? Que dor ele deve estar sentindo para me tratar assim? Porque, gente, criança feliz não machuca os pais dessa forma. Adolescente equilibrado não explode desse jeito do nada. Havia algo muito profundo acontecendo com meu filho. E eu, mesmo com toda a minha experiência como mãe, porque eu já tinha passado pela adolescência da minha filha mais velha, eu não estava conseguindo enxergar. Vocês sabem como é. Quando você está muito próximo de uma situação, às vezes você perde a perspectiva. É como tentar ler um livro com o rosto colado na página. As letras ficam borradas, incompreensíveis. Mas havia sinais. Sinais que eu escolhi ignorar ou interpretar de forma errada. E essa é a parte que mais me machuca até hoje. Não foi falta de amor, não foi falta de atenção, foi falta de conhecimento sobre algo que eu nunca imaginei que pudesse estar acontecendo dentro da minha própria casa. Sabe o que é mais doloroso? Descobrir que seu filho estava sofrendo silenciosamente há meses, bem debaixo do seu nariz, e você interpretou esse sofrimento como fase, como coisa de adolescente, como algo que ia passar. E o que me deixa mais angustiada é saber que existem milhares de mães e pais passando pela mesma coisa neste exato momento, vendo seus filhos mudarem, se fecharem, se afastarem, e não sabendo como ajudar, não sabendo que às vezes o comportamento rebelde é um pedido de socorro disfarçado. Porque é isso que eu descobri. Meu filho não estava me rejeitando, ele estava se protegendo. E me protegendo também, do jeito confuso e doloroso que um adolescente de 14 anos sabe fazer. A maternidade é cheia dessas contradições. Você quer que seu filho confie em você, mas ao mesmo tempo você tem medo do que ele pode contar. Você quer que ele seja independente, mas se desespera quando ele realmente demonstra independência. Você quer conhecer todos os detalhes da vida dele, mas se sente perdida quando descobrir que há partes dessa vida que você nunca imaginou.
E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu achei que conhecia meu filho completamente. Descobri que havia uma pessoa inteira vivendo dentro da minha casa que eu não conhecia. Uma pessoa que estava lutando batalhas que eu nem sabia que existiam. Deixa eu voltar 3 meses antes daquele dia fatídico. Rafael sempre foi um menino alegre, comunicativo, carinhoso. Claro, com seus momentos de birra típicos da idade, mas nada que fugisse do normal. Ele praticava futebol, tinha boas notas na escola, um grupo de amigos sólido, mas algo começou a mudar no início do ano. Primeiro foram pequenas coisas que eu atribuía aos hormônios da adolescência. Ele ficava mais tempo no quarto, respondia meio seco quando eu perguntava sobre a escola, demonstrava menos interesse pelas atividades familiares. Normal, eu pensava. Todo adolescente passa por isso. O segundo sinal foi mais estranho, mas ainda assim eu não me alarmei. Ele começou a ser extremamente prestativo em casa. Sabe aquele filho que antes você tinha que implorar para arrumar o quarto e de repente ele está lavando louça sem ninguém pedir? Estava estranho, mas eu pensei, que bom, ele está amadurecendo, assumindo responsabilidades. Na verdade, agora eu percebo que essa prestatividade excessiva era culpa. Culpa por algo que ele achava que estava fazendo de errado só por existir. Ele estava tentando compensar, sendo o filho perfeito em outras áreas. O terceiro sinal me incomodou um pouco mais. Ele parou de falar sobre os amigos. Rafael sempre foi muito social. Sempre tinha histórias para contar sobre o que aconteceu na escola, sobre os colegas. De repente, silêncio total sobre esse assunto. Quando eu perguntava sobre os amigos, ele mudava de assunto ou dava respostas vagas. Ah, tudo normal, tudo igual. Eu insistia um pouco, mas ele ficava visivelmente desconfortável, então eu respeitava seu espaço. Que erro! Eu deveria ter insistido mais. Mas como você sabe quando respeitar o espaço do seu filho e quando insistir? Como você encontra esse equilíbrio entre ser presente e ser invasiva? O quarto sinal me deixou realmente preocupada. Rafael começou a demonstrar uma ansiedade estranha relacionada a dinheiro. Ele perguntava sobre nossa situação financeira, se estávamos com dificuldades, se eu precisava de ajuda com alguma coisa. E olha, gente, nossa família sempre foi de classe média, estável financeiramente. Nunca passamos necessidade, nunca tivemos discussões sobre dinheiro na frente das crianças. Por que um garoto de 14 anos estaria preocupado com isso? Ele chegou a oferecer para conseguir um trabalho para ajudar em casa. Quando eu perguntei que tipo de trabalho, ele ficou vago. Ah, sei lá, qualquer coisa. Um menino de 14 anos não fala assim sem motivo. Foi quando eu comecei a suspeitar que algo mais sério estava acontecendo. Mas suspeitar do quê? Drogas? Bullying? Problemas com notas? Eu não fazia a menor ideia. O quinto sinal foi o mais perturbador. Mudanças físicas que não faziam sentido. Rafael começou a perder peso. Tinha olheiras constantes. Às vezes eu o encontrava no meio da madrugada na cozinha, apenas sentado na mesa, olhando para o nada. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sempre dizia que sim, que estava apenas pensando sobre coisas da escola. Mas que tipo de coisas da escola fazem um adolescente ficar acordado de madrugada com aquela expressão de angústia? Tentei conversar com ele várias vezes. Abordei o assunto de diferentes formas. Diretamente, indiretamente, criando momentos especiais só nós dois, tentando usar a cumplicidade que sempre tivemos. Nada funcionava. Ele se fechava cada vez mais. E aqui começou minha própria angústia. Você sabe como é. Quando seu filho não está bem, você também não está. Comecei a perder o sono, a ficar ansiosa, a questionar tudo o que eu estava fazendo como mãe. Conversei com outras mães, li artigos na internet, até pensei em procurar um psicólogo. Mas Rafael sempre dava essas pequenas melhoradas que me faziam pensar que talvez eu estivesse exagerando. Um dia ele acordava mais comunicativo, ou ria de alguma piada, ou demonstrava interesse por alguma coisa, e eu pensava, pronto, passou. Mas não passava. Era sempre temporário. E então, 2 semanas antes daquele dia terrível, aconteceu algo que deveria ter sido meu último aviso, mas que eu interpretei completamente errado. Rafael chegou em casa com o rosto inchado de chorar. Não era choro de tristeza normal de adolescente. Era choro de desespero. Eu nunca tinha visto meu filho chorar daquela forma. Quando eu perguntei o que havia acontecido, ele disse que tinha brigado com uns colegas na escola. Eu fiquei preocupada. Quis saber detalhes. Se ele estava sendo vítima de bullying.
se precisávamos conversar com a escola. Ele me garantiu que era uma coisa pontual, que já tinha se resolvido, que eu não precisava me preocupar. E como ele parecia sincero, e como no dia seguinte ele acordou aparentemente bem, eu acreditei. Que idiota eu fui. Porque não era bullying na escola no sentido tradicional. Era algo muito pior. Algo que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, e eu não conseguia enxergar. Na semana seguinte, Rafael teve uma crise de ansiedade na escola. A coordenadora me ligou para buscar ele. Quando chegou lá, ele estava na enfermaria, pálido, com dificuldade para respirar. O médico disse que era ansiedade, que era comum em adolescentes. Prescreveu uns exercícios de respiração e sugeriu acompanhamento psicológico se os episódios continuassem. No caminho para casa, tentei conversar com Rafael sobre o que poderia estar causando essa ansiedade. Ele disse que era a pressão dos estudos, preocupação com o futuro, coisa normal de adolescente. Eu queria acreditar. Meu Deus, como eu queria acreditar que era só isso. Mas uma mãe sabe. No fundo, uma mãe sempre sabe quando algo não está certo. É um instinto, uma intuição que grita dentro de você. E a minha estava gritando há semanas. Foi quando eu tomei uma decisão que, hoje eu sei, foi crucial. Decidi observar mais. Não de forma invasiva, mas de forma mais atenta. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. E foi aí que eu percebi coisas que me arrepiaram. Rafael estava mentindo. Não mentiras grandes, óbvias, mas pequenas inconsistências que só uma mãe atenta perceberia. Ele dizia que ia para casa de um amigo, mas quando eu encontrava a mãe desse amigo no supermercado, descobria que eles não se viam há semanas. Ele falava sobre provas e trabalhos da escola que não existiam. Quando eu checava discretamente com outros pais, descobria que não havia nada do que ele tinha mencionado. E o mais perturbador? Ele estava saindo de casa com uma roupa e voltando com outra. Mudanças sutis, que alguém menos atento não perceberia. Uma camiseta diferente, um tênis que eu não lembrava de ter visto ele calçar. Onde meu filho estava indo? O que ele estava fazendo? Com quem ele estava se encontrando? A paranoia começou a tomar conta de mim. Eu comecei a imaginar os piores cenários. Drogas, más companhias, envolvimento com coisas perigosas. Minha cabeça não parava. E foi nesse estado mental que eu cometi o erro que levou à nossa grande explosão. 3 dias antes daquele confronto terrível, eu encontrei um papel amassado no bolso de uma calça do Rafael que estava no cesto de roupas sujas. Era um bilhete, escrito à mão. Dizia apenas: "Encontro você no lugar de sempre. Não se esqueça do combinado." Meu coração disparou. Que lugar de sempre? Que combinado? Eu sabia que estava invadindo a privacidade dele, mas meu desespero de mãe falou mais alto. Comecei a procurar mais pistas no quarto dele. Não encontrei drogas, não encontrei nada obviamente perigoso, mas encontrei outros bilhetes similares e encontrei dinheiro. Uma quantia considerável para um menino de 14 anos, que não tinha mesada nem trabalho. Eram notas de 20 e 50 reais, escondidas dentro de um livro que ele havia escavado. Foi aí que minha cabeça explodiu de preocupação. Drogas. Tinha que ser drogas. Meu filho estava vendendo drogas, ou usando drogas, ou envolvido com alguma coisa ilegal que eu nem queria imaginar. Naquele momento, todos os sinais que eu havia ignorado se juntaram na minha cabeça como peças de um quebra-cabeças terrível. O comportamento estranho, as mentiras, o dinheiro escondido, os bilhetes misteriosos. Eu estava desesperada, completamente desesperada. Foi nesse estado de desespero total que eu tomei a decisão que quase destruiu minha relação com meu filho. Decidi confrontá-lo diretamente, sem subterfúgios, sem delicadeza. Eu queria respostas, e eu queria naquele momento. Era uma terça-feira à noite. Rafael tinha chegado em casa mais tarde que o normal, com aquela desculpa vaga de sempre. Fiquei conversando com uns amigos depois da aula, mas eu sabia que era mentira. Esperei ele tomar banho, jantar, se acomodar no quarto. Por volta das 21h, bati na porta dele e entrei sem esperar resposta. Ele estava deitado na cama, mexendo no celular. Quando me viu, tentou esconder o aparelho rapidamente. Mais um sinal de que algo estava errado. "Rafael, nós precisamos conversar. Agora." Ele deve ter percebido pela minha voz que era sério. Sentou na cama, com aquela expressão que eu tinha visto tantas vezes nas últimas semanas. Medo e culpa misturados. "Filho, eu vou fazer algumas perguntas."
E eu quero que você seja completamente honesto comigo, porque se eu descobrir que você está mentindo, as coisas vão ficar muito piores. Já começou errado, né? Eu estava ameaçando meu próprio filho, mas eu estava desesperada, cega de preocupação. Onde você tem ido todas essas tardes quando diz que está com amigos? Ele engoliu seco. Com amigos, mãe. Eu já falei. Que amigos? Porque eu conversei com a mãe do João, com a mãe do Pedro, e nenhum deles te viu nas últimas semanas. Pânico nos olhos dele. Eu tenho outros amigos. Que outros amigos? Da escola? De onde? Silêncio. Rafael, de onde veio esse dinheiro que você tem escondido no seu quarto? A cor sumiu do rosto dele. Que dinheiro? Não me faça de idiota. Eu sei que você tem dinheiro escondido. Uma quantidade que não faz sentido para um menino da sua idade. De onde veio esse dinheiro? Ele começou a ficar nervoso, a gaguejar. Eu guardei da minha mesada. Rafael, você não recebe mesada há 2 meses porque você disse que não precisava. Então não me minta. E foi aí que eu cometi o erro fatal. Na minha ansiedade, na minha busca desesperada por respostas, eu falei a coisa errada. Você está usando drogas? Está vendendo drogas? Está envolvido com alguma coisa ilegal? A reação dele foi instantânea e devastadora. Ele explodiu. Literalmente explodiu de raiva. Eu não acredito que você está pensando isso de mim. Ele se levantou da cama de um salto, com os olhos cheios de lágrimas de raiva e decepção. Você realmente acha que eu sou um drogado? Que eu sou um criminoso? Essa é a opinião que você tem do seu próprio filho? Rafael, eu só estou tentando entender. Não, você não está tentando entender nada. Você está me acusando. Você está me julgando antes mesmo de saber o que está acontecendo. E então veio a parte que mais me machucou. Você sabe o que é mais engraçado, mãe? Eu passando o maior sufoco da minha vida, precisando da sua ajuda, do seu apoio, e você achando que eu sou um bandido. Sufoco? Que sufoco, Rafael? Me explica. Não! Agora não quero mais conversar. Se você já decidiu que tipo de pessoa eu sou, então não tem mais o que conversar. Ele começou a andar de um lado para o outro do quarto, passando as mãos no cabelo, claramente em desespero. Rafael, por favor, se acalma e me explica o que está acontecendo. Você não entende. Você nunca vai entender. Foi quando ele tentou sair do quarto e eu tentei segurá-lo. Não de forma violenta. Apenas tentei segurar o braço dele para fazê-lo parar e conversar. E foi aí que aconteceu. Ele se virou para mim com uma força que eu nunca tinha visto nele e me empurrou. Não foi um empurrão violento no sentido de querer me machucar, mas foi forte o suficiente para me fazer cambiar. E então ele gritou aquelas palavras que ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Não preciso mais de você. Se você acha que eu sou isso tudo de ruim, então eu não preciso mais de você. E saiu correndo do quarto, desceu as escadas e bateu a porta da rua com uma força que fez a casa toda tremer. Eu fiquei ali, parada no quarto dele, em choque total. Não era possível o que acabava de acontecer. Não era possível que meu filho tinha me empurrado e dito que não precisava mais de mim. E o pior, eu percebi que tinha sido eu quem havia causado tudo aquilo. Na minha ânsia de protegê-lo, eu o tinha atacado. Na minha preocupação de mãe, eu tinha o julgado da pior forma possível. Ele estava certo. Ele estava passando por algum sufoco, precisando de ajuda, e ao invés de oferecer apoio, eu ofereci acusações. Que mãe terrível eu tinha sido. Gente, preciso parar aqui um momento para dividir com vocês algo que aprendi depois de todo esse sofrimento. Algo que pode ajudar outros pais a identificar situações parecidas antes que seja tarde demais. Primeiro, vou falar sobre os sinais que eu mencionei antes, mas de forma mais detalhada, porque sei que muitos de vocês podem estar vivendo algo similar agora. Existem 5 comportamentos específicos que adolescentes demonstram quando estão vivendo uma situação de estresse extremo ou quando estão escondendo algo grave dos pais. E atenção, não estou falando de comportamentos isolados, mas de uma combinação deles acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro sinal: mudança drástica no padrão de sono. Eles podem tanto começar a dormir demais quanto desenvolver insônia. No caso do Rafael, ele estava dormindo muito mais que o normal, mas sempre parecia cansado. Era como se o sono não fosse reparador, como se ele estivesse fugindo da realidade através do sono. Mas prestem atenção, não é só dormir mais ou menos, é a qualidade do sono. Eles acordam cansados, têm pesadelos, falam dormindo,
ou você encontra eles acordados de madrugada sem motivo aparente. Rafael, por exemplo, várias vezes eu encontrei ele na cozinha às 2, 3 da madrugada, só sentado, olhando para o nada. Segundo sinal, alterações no apetite que não fazem sentido com o crescimento natural. Rafael começou a comer muito pouco no almoço e jantar, mas eu encontrava evidências de que ele estava comendo escondido durante a madrugada. O que eu não sabia na época é que alterações no apetite em adolescentes podem indicar tanto ansiedade quanto depressão. Alguns comem mais quando estão ansiosos, outros perdem completamente a fome. O importante é observar se a mudança é súbita e não tem relação com fatores externos óbvios. Terceiro sinal: interesse súbito em ajudar financeiramente a família, ou preocupação excessiva com dinheiro. Isso pode indicar que eles estão envolvidos em algo que considerem perigoso para a estabilidade familiar, ou que alguém os está convencendo de que eles são um peso financeiro. No caso do Rafael, eu descobri depois que essa preocupação com dinheiro estava diretamente ligada ao que ele estava passando. Ele achava que, se a família soubesse seu segredo, isso causaria problemas financeiros, talvez gastos com terapia ou conflitos que poderiam afetar o trabalho dos pais. Quarto sinal: isolamento social combinado com mentiras sobre onde estão ou com quem estão. Rafael começou a sair menos, mas quando saía, sempre dava desculpas vagas sobre onde tinha ido. Aqui é importante entender a diferença entre privacidade normal de adolescente e isolamento problemático. Privacidade normal é quando eles não contam todos os detalhes, mas você tem uma noção geral de onde eles estão e com quem. Isolamento problemático é quando há inconsistências nas histórias, quando eles não conseguem manter a versão, quando as desculpas não fazem sentido. Quinto sinal: o mais importante: explosões emocionais desproporcionais, seguidas de pedidos de desculpas exagerados. 2 semanas antes do nosso grande confronto, Rafael explodiu comigo por uma coisa bobíssima. Eu perguntei se ele queria ir ao cinema no weekend. Ele gritou que eu era insistente demais e depois ficou o resto do dia me pedindo desculpas e fazendo coisas para me agradar. Na época, eu pensei que era bipolaridade adolescente. Hoje eu sei que era culpa. Culpa por algo que ele estava carregando sozinho e que estava destruindo ele por dentro. Mas aqui vem a parte mais importante que eu aprendi. Não são os sinais individualmente que devem nos preocupar. É a combinação deles, a intensidade, a duração. E, principalmente, é quando nosso instinto de mãe ou pai está gritando que algo não está certo. Agora eu vou compartilhar com vocês as 3 abordagens que funcionam quando você suspeita que seu filho está escondendo algo importante. E as 3 que definitivamente não funcionam. O que não funciona? 1. Confronto direto com acusações. Foi exatamente isso que eu fiz com Rafael. Você está usando drogas? Está fazendo coisa errada? Quando você faz isso, você automaticamente coloca seu filho na defensiva. Ele não vai se abrir, vai se fechar ainda mais. 2. Invasão de privacidade como primeiro recurso. Mexer nas coisas dele, ler mensagens, seguir discretamente. Isso pode até te dar informações, mas destrói a confiança. E sem confiança, não há comunicação real. 3. Chantagem emocional. Depois de tudo que eu fiz por você, você está me decepcionando. Pensei que você fosse diferente. Isso só aumenta a culpa que eles já estão sentindo. 1. Observação atenta sem julgamento. Preste atenção nos sinais, mas não tire conclusões precipitadas. Anote mentalmente os comportamentos. Procure padrões, mas não faça suposições sobre as causas. 2. Abertura de espaço para conversa sem pressão. Tenho percebido que você anda meio diferente ultimamente. Se quiser conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. Se não quiser agora, tudo bem, mas saiba que pode contar comigo sempre. 3. Demonstração de amor incondicional antes de buscar informações. Filho, você sabe que eu te amo independentemente de qualquer coisa, né? Não existe nada neste mundo que possa mudar isso. Se você está passando por alguma dificuldade, nós vamos resolver juntos. E aqui vai uma verdade dolorosa que precisamos aceitar como pais. Às vezes nossos filhos se afastam de nós não porque não nos amam, mas porque nos amam demais. Eles se afastam para nos proteger de algo que acreditam que vai nos destruir. Foi exatamente isso que o Rafael estava fazendo. Ele estava me protegendo da verdade que ele carregava.
Uma verdade que, quando eu finalmente descobri, realmente quase me destruiu. Não pela verdade em si, mas pela dor de saber que meu filho passou meses sofrendo sozinho para me proteger. Outra coisa que aprendi: adolescentes têm uma noção muito distorcida do que pode destruir a família. Para eles, qualquer coisa que seja diferente do que eles acham que esperamos pode ser motivo de vergonha extrema. Orientação sexual, dificuldades na escola, problemas com amigos, questões de autoestima, tudo pode parecer o fim do mundo na cabeça deles. E eles não têm a experiência de vida para saber que as famílias que realmente se amam passam por tudo juntas. Eles não sabem que o amor de pai e mãe é mais forte que qualquer revelação, qualquer dificuldade, qualquer decepção. É nossa obrigação ensinar isso para eles, não com palavras apenas, mas com ações, com presença, com paciência. Mas tem uma coisa que eu preciso falar que pode ser difícil de ouvir. Às vezes, mesmo fazendo tudo certo, os filhos não se abrem. Às vezes eles precisam chegar no limite, precisam explodir, precisam causar uma crise para conseguir falar. E quando isso acontece, nossa reação determina se vamos resolver o problema ou se vamos piorar tudo. Eu quase escolhi piorar tudo. Por pouco eu não perdi meu filho para sempre naquela noite. Agora eu vou contar para vocês algo que nunca contei para ninguém, nem para minha família mais próxima, nem para minhas melhores amigas. Vocês vão ser as primeiras pessoas a ouvir essa parte da história. Depois que Rafael saiu batendo a porta, eu fiquei em estado de choque por algumas horas. Mas por volta da meia-noite, a preocupação falou mais alto que a mágoa. Onde meu filho estava? Com quem? Estava seguro? Liguei para todos os amigos dele que eu conhecia. Nenhum tinha visto Rafael. Liguei para minha irmã, para minha mãe, para as pessoas mais próximas da família. Nada. Por volta das 2 da manhã, eu estava em pânico total. Pensei em ligar para a polícia, mas Rafael tinha apenas algumas horas fora de casa. Tecnicamente não era tempo suficiente para registrar desaparecimento. Foi quando meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Ana Paula, aqui é Carlos, amigo do Rafael. Ele está comigo? Está bem. Amanhã ele volta para casa. Meu primeiro pensamento foi: que Carlos? Rafael nunca falou de nenhum Carlos. Mas ao mesmo tempo, o alívio de saber que ele estava bem me tranquilizou um pouco. Respondi: quem é você? Como conhece meu filho? Onde ele está? A resposta veio rápida. Sou amigo da escola. Ele está seguro na minha casa. Meus pais sabem. Ele pediu para avisar que está bem, mas precisa de um tempo para pensar. Gente, vocês não imaginam o que passa na cabeça de uma mãe nessa situação. Alívio por saber que o filho está seguro, mas ao mesmo tempo um medo terrível de que ele esteja envolvido com pessoas desconhecidas, situações perigosas. Tentei ligar para o número, mas ninguém atendeu. Mandei mais mensagens, mas não tive resposta. Passei a noite toda acordada, andando pela casa, olhando pela janela, checando o celular a cada 5 minutos. Era uma mistura de alívio, preocupação, culpa e desespero. E no meio de toda essa angústia, eu comecei a repensar tudo o que havia acontecido. Cada palavra que eu disse, cada acusação que fiz, cada momento em que escolhi suspeitar ao invés de confiar. Foi a noite mais longa da minha vida. Eram umas 7 da manhã quando eu finalmente consegui adormecer no sofá da sala, de tão cansada física e emocionalmente. E foi aí que eu tive um sonho que mudou tudo. No sonho, eu era adolescente de novo. Tinha 14 anos, mesma idade do Rafael. E estava desesperada porque tinha um segredo que eu achava que ia destruir minha família se eles soubessem. No sonho, eu tentava contar para minha mãe, mas toda vez que ia falar, ela me olhava com desconfiança, como se já tivesse decidido que eu era uma decepção. E aí eu desistia, me fechava no quarto, chorava sozinha. Acordei com o coração disparado, porque aquele sonho não era só um sonho, era uma memória. Eu realmente havia vivido aquilo quando era adolescente. Eu realmente havia escondido algo importante dos meus pais, porque tinha medo de decepcioná-los. E eles nunca souberam. Foi como se uma luz se acendesse na minha cabeça. Rafael não estava fazendo nada diferente do que eu havia feito na idade dele. A diferença é que eu nunca dei a ele a chance de se abrir, assim como meus pais nunca me deram essa chance. A diferença é que, na primeira suspeita, eu parti para a acusação ao invés de partir para acolhimento. Eram umas 10 da manhã quando a campainha tocou. Eu pensei, se for algum vendedor, eu vou descontar toda a minha frustração na pessoa. Abri a porta já meio irritada,
E era o Rafael. Mas não era o mesmo menino revoltado da noite anterior. Ele estava destruído. Olhos vermelhos, rosto inchado de chorar, roupas amarrotadas como se tivesse dormido na rua, o que provavelmente era verdade. Quando me viu, ele hesitou. Por um momento, pensei que ele ia virar as costas e ir embora de novo. Mas então, ele desabou. Literalmente. Caiu de joelhos no chão da varanda e começou a chorar de uma forma que me arrepiou toda. Não era choro de criança. Era choro de desespero, de quem está carregando um peso impossível de suportar. Eu me ajoelhei do lado dele ali mesmo na varanda, sem me importar com vizinhos ou qualquer outra coisa. Coloquei minha mão no ombro dele e ele não me rejeitou. Pelo contrário, ele se inclinou em direção a mim. Rafael, filho, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu falei ontem. Eu estava desesperada, com medo, mas isso não justifica o jeito que eu te tratei. Ele continuou chorando, mas conseguiu falar entre os soluços. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, mas se eu contar, você vai me odiar para sempre. Gente, naquele momento meu mundo parou, porque a forma como ele falou, a dor na voz dele, eu soube que era algo muito sério, muito mais sério do que eu tinha imaginado. Filho, vamos entrar. Vamos conversar com calma. Eu ajudei ele a se levantar, trouxe ele para dentro. Fiz um chá, porque chá resolve tudo na minha casa. Sentamos na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tudo havia explodido na noite anterior. E eu disse, Rafael, antes de você contar qualquer coisa, eu preciso te falar uma coisa. Não existe nada neste mundo que possa fazer eu parar de te amar. Nada. Nem se você tivesse matado alguém, o que eu sei que você não fez. Nem se você fosse o maior criminoso do mundo, o que eu sei que você não é. Não existe nada que possa mudar o amor que eu sinto por você. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez em semanas. Você promete? Eu prometo. Mas antes de eu revelar o que ele disse, preciso que vocês entendam uma coisa. A história que vou contar agora não é única. Está acontecendo em milhares de lares pelo Brasil inteiro, mas as famílias não falam sobre isso. Há um silêncio ensurdecedor em torno desse assunto. E esse silêncio está destruindo nossas crianças. Rafael respirou fundo e começou falando baixinho, quase sussurrando. Mãe, você lembra daquele dinheiro que sumiu da sua carteira há 2 meses? Aqueles R$ 200? Eu lembrava. Na época, procuramos pela casa inteira. Achamos que talvez tivesse caído em algum lugar. Nunca suspeitei dos meus filhos. Fui eu que peguei, ele continuou. Mas eu não gastei com bobeira. Eu não comprei droga. Eu não apostei. Eu não fiz nada do que você estava pensando. Eu precisava... Ele parou, respirou fundo de novo. Tem uns meninos na escola que descobriram uma coisa sobre mim. Eles estavam me chantageando. Falaram que se eu não pagasse, iam espalhar para todo mundo e você ia descobrir. Meu coração disparou. Descobrir o quê, Rafael? E aqui começou a parte da história que mudou tudo entre nós. Ele me contou que há alguns meses havia começado a sentir uma atração por outros meninos. No início, achou que era fase, que ia passar. Tentou namorar uma menina da escola. Tentou se forçar a sentir o que deveria sentir, mas não conseguia. E quanto mais ele tentava negar para si mesmo, mais confuso e angustiado ficava. Até que um dia, conversando com um colega de classe em quem confiava, ele se abriu. Contou sobre a confusão que estava sentindo, sobre as dúvidas em relação à sua sexualidade. Esse colega foi compreensivo, disse que era normal, que ele conhecia outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Rafael se sentiu aliviado por finalmente ter alguém para conversar, mas outros colegas ouviram parte da conversa. E aí, começou o inferno. Eles começaram a me chamar de viadinho pelos corredores. Rafael contou com a voz embargada. Primeiro era só zoação, sabe? Eu tentei ignorar. Mas aí, eles descobriram que eu estava gostando de um menino específico da escola. Como eles descobriram? Eu escrevi uma carta idiota, romântica, que eu nunca ia entregar. Mas eles acharam no meu armário. A partir daí, a situação escalou rapidamente. Os meninos não só passaram a humilhá-lo publicamente, como começaram a chantagear ele. Eles falaram que iam contar para você, para a escola toda, iam espalhar no WhatsApp. Eu fiquei desesperado, mãe. Eu não sabia o que fazer. Foi aí que eles exigiram dinheiro para ficarem quietos. Primeiro foram R$ 50, depois mais 100.
depois mais 200. Eles sempre pediam mais. Diziam que se eu não pagasse, iam espalhar tudo, e o dinheiro que eu achei escondido no seu quarto. Eu estava juntando para pagar eles de novo. Eles estavam pedindo R$ 500 dessa vez. Gente, vocês não imaginam a raiva que eu senti naquele momento. Não raiva do meu filho, mas raiva daqueles moleques que estavam fazendo o meu menino passar por esse inferno. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim estava confusa. Porque Rafael ainda não havia dito diretamente qual era o segredo que eles estavam usando contra ele. Foi quando ele respirou fundo e disse as palavras que mudaram nossa relação para sempre. Mãe, eu acho que sou gay. Silêncio. Um silêncio que durou eternos segundos, mas que para ele deve ter parecido uma vida inteira. E sabe qual foi minha primeira reação? Não foi choque, não foi decepção, não foi raiva, foi uma dor profunda no peito. Mas não pela razão que vocês podem estar pensando. A dor era por perceber que meu filho estava sofrendo há meses, carregando esse segredo sozinho, sendo chantageado por colegas cruéis, se isolando da família. Tudo porque ele achava que descobrir que ele era gay me destruiria. Que tipo de mãe eu fui para fazer meu filho acreditar que sua orientação sexual poderia mudar meu amor por ele? Rafael, eu disse, e minha voz estava tremendo. Você realmente achou que eu ia parar de te amar por isso? Ele começou a chorar mais forte. Você sempre fala dos seus amigos gays com carinho, mas quando é seu próprio filho, é diferente, né? Você sempre sonhou que eu ia casar com uma mulher, ter filhos, dar netos para você. E foi naquele momento que eu percebi uma coisa. Meus sonhos para meu filho eram baseados no que eu achava que ele deveria ser, não no que ele realmente era. Eu sonhava com um Rafael heterossexual, não porque isso fosse melhor ou pior, mas porque era o que eu conhecia, o que eu considerava normal. Eu nunca havia parado para pensar que ele poderia ser diferente do que eu esperava. E que diferença isso fazia? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Filho, eu disse, segurando as mãos dele. Você quer saber uma coisa? Ele me olhou ainda chorando. E aí que veio o plot twist que mudou tudo. Quando eu tinha 16 anos, eu me apaixonei por uma menina da minha escola. O queixo dele caiu. Literalmente. Por meses eu carreguei isso sozinha. Com medo, com vergonha. Eu achei que era fase, que ia passar. Depois eu conheci seu pai. Me apaixonei por ele. Casei. Tive vocês. Mas, Rafael, amor não tem gênero. Amor é amor. Você já gostou de mulher? Gostei. E se eu tivesse me assumido bissexual na época? Se eu tivesse contado para meus pais, talvez eles tivessem me apoiado. Mas eu nunca dei essa chance para eles. Assim como você não estava dando essa chance para mim. Ficamos uns minutos em silêncio, processando. Depois ele perguntou: e os meninos da escola? Eles ainda estão me chantageando. Isso a gente resolve. Juntos. Vamos na escola, conversamos com a direção, com os pais deles se for preciso. Ninguém tem o direito de chantagear você por ser quem você é. Mas e se espalhar pela escola toda? Rafael, olha para mim. Ele levantou os olhos. Eu prefiro uma escola inteira sabendo que meu filho é gay do que viver um dia a mais com você sofrendo sozinho, se machucando, se escondendo de mim. Você entende? Foi naquele momento que ele desabou completamente nos meus braços. Mas era um choro diferente. Era choro de alívio, de liberdade. E sabe o que é mais incrível? A partir daquele dia, eu não só recuperei meu filho, eu conheci uma versão dele que eu nunca tinha visto. Rafael livre, Rafael autêntico, Rafael sem medo. Ele voltou a ser comunicativo, voltou a sorrir, voltou a trazer amigos em casa. E quando alguns desses amigos começaram a aparecer com frequência, eu entendi que meu filho tinha encontrado não só sua identidade, mas também alguém especial. Hoje, 7 meses depois daquela conversa, Rafael está namorando um menino maravilhoso chamado Lucas. E sabe como eu sei que é um relacionamento saudável? Porque eles estudam juntos, se apoiam, se respeitam. Eles têm o que eu sempre desejei para meu filho, um amor verdadeiro. Mas deixa eu contar para vocês como foi o processo de resolução da situação na escola, porque isso é importante para outros pais que podem estar passando pelo mesmo. No dia seguinte à nossa conversa, eu e Rafael fomos juntos para a escola. Não para denunciar os meninos que estavam chantageando ele, mas para criar um ambiente seguro, onde a situação pudesse ser resolvida. A coordenadora pedagógica nos recebeu com muito profissionalismo.
Quando explicamos a situação, ela nos contou que a escola já havia recebido outras queixas sobre casos de preconceito e bullying relacionados à orientação sexual. O que vocês viveram não é caso isolado, ela disse. Estamos implementando um programa de conscientização sobre diversidade e respeito. Os pais dos meninos foram chamados. A maioria se mostrou chocada ao saber do que os filhos estavam fazendo e se comprometeu a trabalhar o assunto em casa. Houve consequências disciplinares, mas o foco principal foi educativo, não punitivo. Rafael participou de todo o processo. Ele quis confrontar os meninos pessoalmente, na presença da coordenação e dos pais. Foi um momento difícil, mas necessário. Vocês quase me fizeram desistir de ser quem eu sou, ele disse para eles. Mas agora eu entendi que o problema não sou eu. O problema é o preconceito de vocês. Um dos meninos pediu desculpas. Os outros ficaram em silêncio, mas pararam completamente com as perseguições. E vocês sabem o que é mais interessante? 3 meses depois, um desses meninos que participou da chantagem procurou o Rafael para conversar. Ele estava passando pelas mesmas dúvidas sobre sexualidade e havia se escondido atrás da agressividade e do preconceito. Rafael o acolheu, apresentou para o grupo de apoio que havia se formado na escola. Hoje eles são amigos. A escola? A escola se transformou. O programa de conscientização se expandiu. Rafael se tornou uma espécie de mentor para outros alunos que estão vivendo questões similares. Mas a maior transformação aconteceu comigo. Eu descobri que ser mãe não é sobre moldar seu filho para se encaixar nos seus sonhos. É sobre amar seu filho exatamente como ele é e criar um ambiente onde ele possa florescer sendo autêntico. Aquele empurrão que ele me deu naquele dia não foi agressividade. Era desespero de uma criança que estava se afogando e não sabia pedir ajuda. Aquele "não preciso mais de você" que ele gritou era mentira. Ele precisava de mim mais do que nunca. Ele só não sabia como pedir. E eu aprendi que o amor de mãe não tem limites, não tem condições, não tem preconceitos. Tem só uma exigência: que você esteja presente, de verdade, quando seu filho mais precisa. Mas a história não termina aí, porque 3 meses depois da nossa grande reconciliação, aconteceu algo que me fez entender ainda mais profundamente o que meu filho havia passado. Era um domingo. Estávamos almoçando em família. Eu, meu marido, Rafael e sua irmã mais velha, Marina. Lucas também estava conosco, o que já havia se tornado comum nos finais de semana. De repente, Marina disse: "Mãe, posso contar uma coisa para vocês?" Meu coração deu uma paradinha. Depois de tudo que havia passado com Rafael, qualquer "posso contar uma coisa" me deixava em alerta. "Claro, filha, pode falar. Eu estou namorando há 6 meses, mas não é um menino." Silêncio na mesa. Marina continuou: "É uma menina. Ela se chama Júlia. Vocês já conhecem ela. Ela já veio aqui várias vezes como amiga. Nós estamos namorando." Gente, vocês não imaginam o que passou pela minha cabeça naquele momento. Primeiro, a surpresa. Depois a reflexão. Como eu não percebi? E em seguida, a preocupação. Será que ela também passou por todo aquele sofrimento que o Rafael passou? Mas dessa vez, eu sabia exatamente o que fazer. "Marina, obrigada por confiar em nós. Como você está se sentindo com tudo isso?" "Bem", ela disse sorrindo, "especialmente depois de ver como vocês lidaram com a situação do Rafael. Eu percebi que nossa família é um porto seguro." Rafael olhou para a irmã e disse: "Se você precisar de alguma coisa, se alguém te incomodar na faculdade ou em qualquer lugar, você me conta, tá?" E meu marido, que até então havia ficado meio chocado, porque realmente foi muita informação de uma vez, disse: "Bom, então agora temos 2 filhos lindos e felizes, e vamos ter 2 genros, ou uma nora e um genro. Como é que fala mesmo?" Todo mundo riu, e foi ali que eu entendi. O amor em família se adapta, se expande, se transforma, mas nunca diminui. A Júlia, namorada da Marina, já fazia parte da nossa família há meses, sem que nós soubéssemos. E sabe de uma coisa? Isso não mudou absolutamente nada no jeito como a tratávamos. Ela sempre foi bem-vinda, sempre foi querida. A única diferença agora é que ela se senta do lado da Marina no sofá, ao invés de na poltrona separada. E elas se dão as mãos abertamente, se beijam na testa, demonstram carinho sem medo. Hoje, quase 1 ano depois daquela noite terrível em que meu filho me empurrou, eu olho para trás e vejo como nossa família se transformou.
Não apenas aceitou a diversidade, nós a celebramos. Rafael e Lucas estudam juntos para o vestibular, planejam fazer faculdades próximas. Marina e Júlia estão pensando em morar juntas no próximo ano. E eu me tornei uma mãe completamente diferente. Uma mãe que entendeu que seus filhos não existem para realizar os sonhos dela, mas para realizar os próprios sonhos. Uma mãe que aprendeu que decepcionar os pais muitas vezes significa apenas ser diferente do que os pais esperavam, e que isso não é decepção, é descoberta. Mas tem uma coisa que eu preciso contar para vocês que é muito importante. Esse processo não foi fácil para mim. Mesmo amando meus filhos incondicionalmente, mesmo apoiando eles completamente, eu tive que fazer um trabalho interno profundo, porque a gente cresce com expectativas. A gente sonha com casamentos tradicionais, com netos, com uma família convencional. E quando a realidade é diferente, mesmo que seja uma realidade linda e cheia de amor, a gente precisa de um tempo para reorganizar esses sonhos. Eu procurei uma terapeuta. Fiz questão de entender meus próprios preconceitos internalizados, minhas expectativas não verbalizadas, meus medos de julgamento social. Foi um processo doloroso, mas necessário, porque eu não queria que meus filhos carregassem o peso das minhas limitações. E sabe o que eu descobri? Que meus novos sonhos são muito mais bonitos que os antigos. Hoje eu sonho com Rafael e Lucas construindo uma família baseada no amor e no respeito. Sonho com Marina e Júlia viajando pelo mundo juntas, realizando os projetos profissionais delas. Sonho com domingos como o de hoje, onde toda essa família expandida se reúne na minha mesa, ri junto, se apoia, se ama sem condições. Rafael ainda pede desculpas às vezes por aquele dia que me empurrou. Eu sempre digo para ele: filho, você não precisa pedir desculpas por ter lutado para respirar, porque era isso que ele estava fazendo, lutando para respirar em um mundo que ele achava que não tinha espaço para ele. Hoje ele respira livremente, e eu também. Mas a lição mais importante que eu aprendi é esta: nossos filhos não precisam da nossa aprovação para ser quem eles são. Eles precisam do nosso amor. E esses são dois conceitos completamente diferentes. Aprovação implica julgamento. Implica que eles precisam se adequar aos nossos padrões para merecer nosso carinho. Amor verdadeiro é incondicional. É sobre estar presente, apoiar, proteger, celebrar quem eles realmente são. Se você chegou até aqui e está passando por algo parecido com seu filho, seja sobre orientação sexual ou qualquer outro assunto difícil, eu tenho alguns recados para você. Primeiro, seus filhos são mais fortes do que você imagina, mas eles precisam se sentir seguros para mostrar essa força. Segundo, sua família é mais resiliente do que você pensa. O amor verdadeiro supera qualquer diferença, qualquer surpresa, qualquer mudança de expectativa. Terceiro, você não precisa entender completamente a realidade do seu filho para apoiá-lo. Você só precisa amá-lo. Quarto, se você está sentindo dificuldade para lidar com uma revelação do seu filho, procure ajuda profissional. Não há vergonha nenhuma em precisar de orientação para ser um pai ou mãe melhor. E por último, lembre-se sempre que ter um filho LGBTQIA+, não é sobre perder o filho que você achava que tinha. É sobre ganhar a oportunidade de conhecer quem seu filho realmente é. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se conhecem alguém passando por situação parecida, compartilhem. Às vezes uma história pode salvar uma família inteira. E lembrem-se, amor é amor. Família é quem se ama, se respeita, se apoia. E ser mãe ou pai é ser porto seguro, não tempestade. Naquela noite terrível quando Rafael gritou, "Não preciso mais de você", ele estava mentindo. Mentindo para se proteger. Mentindo porque estava com dor. A verdade era exatamente o contrário. Ele precisava de mim mais do que nunca. E hoje, todos os dias, quando ele chega da escola e me cumprimenta com um beijo, quando traz o Lucas para jantar conosco, quando me conta sobre os planos para o futuro, quando ri das minhas piadas ruins, ele está me dizendo silenciosamente: "Mãe, eu preciso de você. E agora eu sei que posso contar com você para sempre. E podem ter certeza, ele pode." Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.